Nós vamos continuar falando sobre o clima, agora falando sobre os seus elementos climáticos. Veja que nas últimas aulas nós falamos sobre os fatores climáticos, né? Latitude, altitude, albedo e vários outros. Nessa aula nós vamos falar dos elementos climáticos. Os elementos climáticos são três: temperatura do ar, pressão do ar e umidade relativa do ar, certo? Nessa aula nós estaremos falando a respeito desses dois primeiros elementos, temperatura do ar e pressão do ar. Então vamos lá. Temperatura do ar, o primeiro elemento climático. Temperatura do ar é a intensidade de calor existente na atmosfera. Nós sabemos que a fonte do calor do nosso planeta é o Sol. E quem absorve esse calor, essa temperatura, é o ar. Então, por isso diz temperatura do ar. Então, quando se diz, nós estamos com 35 graus, então, é a temperatura do ar, né? E o ar está em nossa volta, é o que leva a nós sentir calor ou frio. Nesse contexto, pessoal, quando a gente esteve falando sobre a altitude, a gente vê que nos lugares mais altos a temperatura é mais baixa. Por quê? Porque nos lugares mais altos tem menos ar. Se tem menos ar, tem menos absorção de calor. Então, na verdade, quem absorve o calor que nós sentimos é o ar. A água absorve o calor, as árvores absorvem o calor, mas o calor absorvido pela água e pelo ar, nós não sentimos esse calor. Então, nós só sentimos quando o ar absorve esse calor. Então, se é um lugar com menos quantidade de ar, então, fatalmente, é um lugar mais frio, certo? Dentro da temperatura, nós temos alguns conceitos. Nós temos temperatura mínima, temperatura máxima, amplitude térmica e média térmica. Exemplo, uma cidade ele marcou 22 graus pela madrugada, e 36 graus ao meio-dia. Então, a madrugada é a parte mais fria do dia e ao meio-dia é a parte, né, de maior temperatura do dia. Então, nós temos a nossa temperatura mínima. 22 graus. Temperatura máxima, a parte do dia mais quente, 36 graus. Amplitude térmica. A amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Então, nós temos a temperatura máxima 36 graus e a mínima 22, então é só subtrair 36 menos 22, nós temos 14 graus de amplitude térmica. Média térmica. Média térmica nós pegamos a temperatura mínima e a temperatura máxima e somamos. Então, 22 mais 36, vamos ter 58. E dividimos por 2, aí nós temos a nossa média térmica. 58 dividido por 2, nós temos 29 graus. Então, a média térmica dessa cidade é 29 graus. Por que eu coloquei mais ou menos temperatura máxima 36 e mínima de 22? É mais ou menos o que acontece em nossa cidade, né? Nosso município de Apodi, nessa média mais ou menos de 36 de máxima e 22 de mínima. Tá? A nossa média térmica 29 graus, né? E a amplitude térmica de 14 graus, porque nós estamos distante do mar, né? Nós vivemos sobre aquele fator climático de continentalidade, certo? Se nós habitássemos próximo ao mar, nós seríamos a maritimidade. Então, nós falamos do primeiro elemento, temperatura do ar. Por que elemento, né? Então, o ar, ou melhor, por que elemento do clima? Porque temperatura, pressão, nós estamos falando hoje, e umidade nós vamos falar na outra aula, são os três elementos que compõem o clima. Então, o clima ele é analisado sobre esses três elementos, certo? Temperatura, pressão e umidade. Então, o que é a pressão do ar? Nós já falamos da temperatura. Pressão do ar
é a medida da força exercida pelo peso da coluna de ar contra uma área da superfície terrestre. Ou seja, o ar ele tem peso. Então o ar ele pode ser mais pesado ou mais leve, certo? Então quando o ar está pesado, nós chamamos zona de alta pressão. Quando o ar ele é leve, nós chamamos de zona de baixa pressão. E essa pressão do ar, ou seja, esse peso diferente do ar é que faz com que haja a circulação dos ventos e assim a troca de temperatura, certo? Se não houvesse essa circulação do vento, ou seja, se não houvesse essa pressão do ar para que haja essa circulação de vento, né, essa circulação de ar que dá origem aos ventos, não, né, era impossível ter vida em nosso planeta, porque alguns lugares iam ser frios demais, nenhuma espécie ia sobreviver a baixíssimas temperaturas, e outros lugares iam ser quente demais, da mesma maneira as espécies não iam sobreviver. Então essa pressão do ar é muito importante para a manutenção de vida do nosso planeta. Então a pressão ela é responsável pela movimentação do ar de forma vertical e horizontal, né? Vamos aqui, primeiramente, a movimentação de forma vertical. Movimentação vertical do ar. Preste atenção, que na superfície o ar é quente e leve, ou seja, é uma zona de baixa pressão. Então, na superfície onde nós estamos, aqui embaixo, quanto mais baixo, mais quente o ar. Se o ar é quente, ele é uma zona de baixa pressão. Se ele é quente, ele é leve, certo? Então, zona de baixa pressão. Se esse ar é quente, é leve, o que é que vai acontecer com esse ar? Ele tende a subir, porque ele é leve, certo? Em contrapartida, quanto maior a altitude, ou seja, nos lugares mais altos, o ar ele é frio e pesado, formando uma zona de alta pressão. Se esse ar lá em cima, né, em altíssimas altitudes, ele é pesado, o que acontece com o objeto pesado? Ele tende o quê? A descer. Ele tende a descer, certo? Então, o ar quente, ele sobe e o ar frio, ele desce, certo? Quando o ar quente, ele sobe, ele vai encontrar lugares frios lá em cima. E ele vai mudando a sua característica. Ele vai passando de quente para frio, tornando-se o quê? Pesado. Vai fazer com que ele desça, né? Que ele vai ficar pesado, ele vai descer. A mesma coisa que acontece com o ar frio. Ele é pesado, mas quando ele está chegando aqui embaixo, ele vai se tornando quente e leve e vai subir. Então tem uma circulação constante de ar, certo? Ar subindo e ar descendo. Isso faz com que haja uma troca de temperatura, certo? Se esse ar frio, que é quente, se esse ar frio, que é pesado, ou melhor, se ele não descesse, ele ficasse lá em cima, o ar frio em cima e o ar quente embaixo, aqui embaixo seria muito quente e não existiria vida em nosso planeta. Então essa troca de temperatura é muito importante para o equilíbrio térmico do planeta, certo? Então se a gente acha que quente, seria muito mais quente se não houvesse essa troca de ar, certo? Então essa troca de ar que faz com que haja esse equilíbrio térmico, né? Nesse contexto, o ar ele fica circulando, né? O ar quente sobe e o frio desce, né? Então nós chamamos isso de movimentação vertical do ar, né? Subindo e descendo, então a movimentação vertical. Agora, a movimentação horizontal do ar. Nós temos área de baixa pressão. Uma área de baixa pressão é o quê? Temperatura elevada, temperatura quente, né? Ou seja, e o ar é o quê? Leve. Então, a área de baixa pressão atmosférica ciclonal, ela é receptora de ventos. Então, áreas quentes, ela recebe ventos vindo de outros lugares, né? Então, essa área de baixa pressão, nós já falamos, são lugares de altas temperaturas, certo? Área de alta pressão atmosférica anticiclonal, ela é emissora de ventos. Enquanto a de baixa de pressão, ela recebe ventos, a de alta pressão, ela emite, ela manda ventos para outros lugares, né? Essas áreas de alta pressão são lugares de baixas temperaturas. Então, pessoal, o ar se movimenta de lugares frios para lugares quentes, equilibrando um pouco a temperatura do planeta. Vamos tomar como exemplo o Brasil. Quais são as regiões mais quentes do Brasil? Norte e o Nordeste. São áreas de quê? De baixa pressão. Ela faz o quê? Essas duas temperaturas, elas recebem ou emitem vento? Elas recebem vento.
Já que elas são áreas de baixa pressão, elas recebem ventos. Qual é a região mais fria do Brasil? O sul. Então, o sul é uma área de alta pressão no Brasil, certo? Então, ela emite vento. Então, os ventos circulam de onde? Os ventos no Brasil circulam do sul para o norte e nordeste. O norte e o nordeste recebe vento vindo do sul, não é? Ou seja, faz com que a temperatura dessas regiões não sejam, né, mais quentes do que elas são, porque elas vão recebendo ventos frios, né, frentes frias vindo para cá, para a nossa região, fazendo com que haja um equilíbrio melhor de nossa temperatura. Se não fosse aqui, teria, né, seria mais quente do que ela é, tá bom? Então essa é a movimentação horizontal do ar. O ar dos lugares de alta pressão sai do lugar de alta pressão e vai para um lugar de baixa pressão, havendo essa circulação de ar no nosso planeta, certo? Isso é tudo causado pelo quê? Pela pressão do ar, pelos diferentes pesos que tem o ar, né? O ar ele pode ser mais pesado, que é o ar frio, né? Uma zona de alta pressão, e pode ser também mais leve, que são lugares mais quentes, que nós chamamos de área de baixa pressão. Então, pessoal, boa aula, faça suas anotações e até uma próxima.